painel chama-se Transformação Organizacional, The Ultimate Innovation Challenge, e eu gostaria de chamar a palco para nos falar um pouco sobre este tema André Ribeiro Pires, Executive Board Member e COO da Multipessoal. Uma salva de palmas para ele. Em princípio, preciso de tecnologia. A comunicação não funcionou do pointer. Está por aqui algo? Não, é para hoje. Vai lá, António. António Variações. Bora. Olá, agora sim, com tecnologia, António Variações, e não vou usar o mesmo clichê do Júlio Isidro, que a transformação é para hoje e não é para amanhã, mas vou hoje trazer-vos uma visão muito pessoal e da minha experiência sobre liderança da transformação, e daí este título, Transformação Organizacional da Ultimate Innovation Challenge. E recuperando aqui o António Variações, 30 anos após o falecimento de António Variações, hoje provavelmente continuaríamos a olhar para ele como um inovador, um tipo à frente. Se calhar demasiado à frente, não é? Porque se eu hoje viesse de pijama com um peluche na mão, à partida era o estranho aqui da festa e não era esse o objetivo. Mas, efetivamente, daqui a 30 anos continuaremos a recuperar António Variações como sendo um visionário. E muitas vezes esse também é o drive da transformação e para onde tentamos a levar é procurar o inovador ou a inovação. E, na verdade, eu trouxe-vos um método que não é científico, não é académico, podem o usar à vontade sem qualquer referência, mas é o meu método pessoal de ver a transformação. E a transformação tem efetivamente todas estas partes, mas elas podem existir sem que exista uma transformação. Podemos ter inovação, podemos ter novos canais, podemos ter novos produtos, podemos ter tecnologia no nosso modelo de trabalho, mas se ela não estiver ligada a uma transformação, um processo, provavelmente ela vai ser só isso. Podemos até ter uma área de inovação de uma organização em que está a construir portfólio, está a construir uma ementa, um menu que todos podem usar, mas não é prioritária. Depois temos a mudança. Mudança é fácil, é como o tempo muda, tudo muda e nós vamos acompanhando essa mudança. Mudamos de locais também, mudamos de colegas, mas não significa que nos estamos a transformar. E por fim temos a adaptação. E a adaptação talvez seja a palavra muito utilizada ou muito importante nos últimos 2 anos naquilo que foi a nossa adaptação ao novo normal, como se dizia. Por isso, habituámos-nos todos a estar numa nova realidade, com novos modelos de trabalho, com novos escritórios, com novos tudo, mas não necessariamente nos transformamos. Então, se o fizemos e já fizemos um pouco tudo e ainda não chegámos à transformação, e se estamos numa organização assim, o que nos falta para estar na transformação e fazer esta transformação? E, no fundo, o que é a transformação? E a transformação, tal como no exemplo que vos trouxe, no exercício não académico, está no meio. Está no meio de tudo, mas não deixa de ter um início. E a pergunta, tipicamente, que se faz no início de uma transformação é o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, neste caso é para onde é que começa a transformação. Começa pela inovação, pela mudança, começa por onde? E a transformação começa pelo propósito. E mais do que a palavra propósito, o propósito nasce quando se tenta encontrar o fim, mas nasce principalmente quando se tenta construir o princípio e as nossas bases.
quando se tenta perceber de onde é que vimos, qual a história daquela organização, qual o produto que melhor funcionou, o alvo mais objetivo daquela organização, mas também quem lá está. E aí começamos a construir este propósito. E este propósito pode ser uma visão, uma ambição, uma missão, os valores, pode passar por tudo, mas na verdade tudo o que nascer no projeto de transformação ou no processo de transformação será sempre à volta deste propósito. Para construir o propósito precisamos de conhecer quem são as pessoas. E neste caso, numa organização, e quando entramos numa organização com esta missão de transformação, a definição das pessoas mais vulgar é a qualificação que existe em todas as unidades, mas efetivamente há aqui uma parte muito curiosa, é que nós podemos encontrar num determinado, fugindo das organizações, mas num determinado ecossistema, um conjunto de pessoas que noutro ecossistema têm funções completamente diferentes. Isto é muito fácil, pelo menos para mim, de explicar. Laggards são as pessoas que efetivamente não estão, naquele momento, disponíveis para mudar. Eu sou um laggard todos os 15 dias que vou ao Alvalade. Não saio da quinta fila do setor A28, lugar 36 do meu lugar. Não saio. Tudo pode mudar, mas provavelmente se querem encontrar laggards vão estar a futebol porque nós não mudamos de lugar ou ficamos sempre confortáveis com a nossa realidade. As massas, seguimos aquilo que é o que as massas fazem, seguimos as tendências. E obviamente os early adopters, aqueles que estão sempre disponíveis para mudar, estão sempre disponíveis para fazer diferente. Como disse, eu em Alvalade sou um laggard, noutras realidades sou parte das massas, noutras realidades sou um early adopter. E é efetivamente isso que nos permite, quando estamos a olhar para uma organização, perceber a distribuição que existe nessa organização de pessoas em cada uma destas áreas e perceber efetivamente com quem é que vamos trabalhar para conseguir desenvolver aquilo que é o propósito, mais uma vez. E, como vos dizia que tudo anda à volta do propósito, eu trouxe-vos alguns exemplos de transformações que, à volta de um propósito, tiveram um sucesso completamente diferente. O exemplo da Domino's é uma empresa que tem, para mim, duas grandes vantagens: as melhores pizzas e 12 canais para encomendar uma pizza. Isto acontece, é fácil de copiar, é muito fácil. Todas as empresas podem ter 12 canais diferentes para encomendar uma pizza, todas as redes sociais, televisões, voz, tudo é possível para encomendar uma pizza, mas isto só acontece porque o propósito pelo qual a Domino's se rege é de ligar pessoas a pizzas, porque pizzas são, na perspectiva da Domino's, aquilo que permite ligar pessoas entre si. E o propósito deles é quebrar as barreiras para que as pessoas, e conectar pessoas a pizzas através da quebra das barreiras. E efetivamente, tudo o que nasce à volta desse processo de transformação, seja ele digital, seja de desenvolvimento de pessoas, seja de que área for naquela organização, é sempre na perspectiva de ligar as pessoas ao produto que produzem, porque efetivamente ter 12 canais não é só uma questão tecnológica, porque temos que ter 12 tons de voz diferentes para cada um desses canais. E esses 12 tons de voz são representados por pessoas que têm que ter o mesmo tom de voz daquela rede social, daquele canal, daquela forma de estar. A expectativa de um cliente no canal de voz é completamente diferente de um canal digital, e dentro do digital há experiências e expectativas diferentes, principalmente em tempo. Zappos, eu não sei se... a Zappos é uma empresa muito conhecida nos Estados Unidos por ser um gigante da área de sapatos. E tem uma história, e é muito conhecido nos Estados Unidos, principalmente por aquilo que é a sua estratégia de customer care e de tudo o que é a sua estratégia de acompanhamento de clientes, daquilo que vulgarmente chamamos de delight, mas que normalmente configuramos como um pouco mais do que o care. Há uma história muito conhecida nos Estados Unidos da Zappos, de uma senhora que fez um pedido de devolução dos sapatos, no reembolso, e era a responsabilidade dela enviar esses sapatos. Ao final de algum tempo, não tendo enviado os sapatos, foi contactada para a Zappos a perguntar se efetivamente
ainda tinha interesse em fazer a devolução para manterem aquele processo aberto. E naquele momento, esta cliente indica que está, obviamente, interessada, mas teve um desafio de última hora que lhe impediu de o fazer e a sua mãe tinha falecido. Não, parece uma lenga-lenga, mas não é, e é bastante conhecido. Imediatamente, a assistente de contact center disponibiliza-se para enviar uma pessoa para recolher a sua encomenda, um estafeta, e que não teria qualquer custo. E, efetivamente, aconteceu como prometido, mas mais do que isso, recebeu também um ramo de flores com as condolências. Parece super simples, mas todos nós que trabalhamos em empresas sabemos que isto é provavelmente impossível acontecer nas nossas organizações naturalmente. Porque isto só é possível porque o propósito desta organização é efetivamente o Provide More, o Deliver Wow, através da experiência de clientes. Então tem processos que permitem que até um assistente de contact center tenha autonomia para fazer algo deste género, de criar humanização numa relação com coisas que depois de serem feitas parecem básicas, mas não são copiáveis. Tecnologicamente podemos copiar tudo, não conseguimos copiar propósitos, que demoram muito tempo a ser cultivados. Não podíamos deixar de trazer também um terceiro caso, e como vos disse inicialmente, é um terceiro caso que, e esta minha visão é uma visão muito pessoal sobre a transformação, mas deixem-me recuar ao final de 2018, quando aceitei um desafio, o desafio de transformar a organização onde hoje trabalho. E quando me foi apresentado esse desafio, aquilo que mais me motivou era o facto de ser uma empresa que tinha 25 anos de experiência, tinha um forte crescimento de vendas durante a sua história, mas tinha uma estagnação recente e tinha, de alguma forma, sentido que estava para trás. E foi essa força de 25 anos de experiência da empresa que comparei a um filho que quer sair de casa e que quer mostrar que depende de si próprio, que me motivou a esta transformação, a liderar. Eu recordo-me de várias coisas da Multipessoal, desse tempo. Verde, que era uma ligação muito forte a um passado que não existia. Uma luz encarnada que havia em todas as portas de umas salas de entrevista. Eu não sei quem está há muitos anos no recrutamento sabe o que isto é. Eu não estava há muito. Nas salas de entrevista, porta fechada, a luz vermelha era sinal que estava em entrevista lá dentro, que era para ninguém ligar e ninguém abrir a porta. Isto existia em todas as salas e era algo que, pronto, me marcou. Pilhas e pilhas e pilhas de papel, coisa muito normal neste setor. O formalismo de uma dependência bancária. Eu adoro esta expressão. Desculpa. Eu adoro esta expressão. Não, porque eu já vi malta dos bancos, não sei o que estou preocupado. Mas não é uma crítica. Eu adoro esta expressão porque dependência bancária faz-me... Tem cheiro, é aquelas pessoas com cheiro a mofo, não é? E eu sentia isto, era um formalismo impressionante. E uma porta, e estão aqui alguns dos meus colegas que viveram dentro desta porta, que era a porta da sala dos diretores. Era a sala onde se dirigia, era a sala onde se fazia direção, onde se controlava tudo e tudo às vezes era pouco. E eu marcou muito esta imagem, porque obviamente que agora é fácil dizer que não temos nada disso e estamos fantásticos, não é? Isso está em causa. Mas porque estas imagens e muito mais serviram para construir o propósito. Onde é que queremos chegar? Onde é que queremos estar? Porque já sabíamos onde é que não queríamos, isto era fácil de chegar lá, mas queríamos saber onde é que queríamos estar. E começámos por onde é que não queremos estar. E quando começámos a analisar o que é que rodeava-nos, o que é que estava à nossa volta estava um conceito de que todos os empregos que as empresas vendiam eram de sonho. Mas a verdade é que nós não temos empregos de sonho, nós temos empregos para quem tem o sonho de ter qualquer coisa. Empregos, e há pessoas que têm o sonho de ter um emprego. Por isso começámos por terminar com venda de empregos de sonhos. Porque efetivamente era overselling, mais do que mentir, não corresponderia àquilo que efetivamente é o nosso papel, mas era também algo que era difícil de colocar as nossas próprias pessoas a defender porque não acreditariam nunca nisto. Ok, então se todos os trabalhos são importantes, vamos construir
o nosso conceito à volta de que todos os trabalhos são importantes, à volta das pessoas que queremos chegar, à volta de onde queremos construir esta relação de proximidade para que seja mais fácil para as nossas próprias pessoas conseguir perceber o seu propósito. E depois de trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, trazer novas pessoas, trazer pessoas para funções onde que não existiam na organização, desenvolvemos processos e tecnologia que nos ajudassem a este propósito, este novo propósito que criámos. E foi daí que chegámos ao clã. E mais do que o clã, que não é disso que venhamos cá falar, venhamos falar do propósito. E do propósito foi muito focado no reconhecermos a importância de todos são importantes, mas principalmente estamos prontos quando e onde somos precisos. E este propósito é muito importante que vocês, quando estão a criar um propósito num processo de transformação, que as pessoas consigam se deitar à noite e saibam o que é que fizeram para estar prontas quando são precisas e não que se consigam deitar à noite a pensar o que é que fizeram para gerar a máxima rendibilidade para o seu acionista. Porque é difícil. Os propósitos têm que ter uma ligação que se consiga criar, que seja emocional e que seja efetiva. Ou seja, as ferramentas que eu tenho, os processos que eu tenho, permitem-me ou não estar próximo do propósito. E foi muito suportado no propósito, tal como todos os processos de transformação devem ser, que construímos toda a nossa transformação. E agora fazendo essa ligação, então neste processo todo, e agora completamente abstrato, não necessariamente estamos a falar da nossa realidade, mas dentro da nossa realidade e neste processo todo, qual é o papel dos recursos humanos? E trazendo a minha visão pessoal, tenho a sorte de ter, ao longo da minha carreira, passado por 4 experiências com recursos humanos. E não são 4 experiências com 4 empresas, são 4 experiências enquanto humano. Comecei por ser candidato na minha vida. Praticamente todos nós. E enquanto candidato, a minha expectativa com os recursos humanos, ou com quem está a gerir os recursos humanos, é que eu posso confiar no que me é apresentado. O que acontece? A primeira entidade com quem eu tenho relação, ou com os candidatos têm relação, é com para quem representa os recursos humanos da empresa para fora. E se nós, ainda há pouco eu dizia que os últimos 2 anos, 3 anos, alterámos muito, ao longo do dia temos ouvido que os candidatos mudaram muito, o mercado mudou muito, as pessoas são completamente diferentes, procuram coisas diferentes. Então, deixem-me lançar-vos um desafio. Não sei se conhecem o Wayback Machine. O Wayback Machine é um site que se consegue pesquisar um determinado site, algures no tempo, e ele mostra-nos se tiver lá alguma cópia sobre esse site. E eu gosto muito de usar, principalmente quando é para desafiar as equipas a analisar alguma coisa, nem que seja provocatório. E trouxe-vos aqui uma análise provocatória. Este é um anúncio de emprego publicado no dia... Isto é 2001, algures de maio de 2001, está ali. 10 de maio de 2001. Eu vou-vos ler, porque isto é brilhante. É brilhante. Mas eu vou ver que é super atual. Assistentes de serviço a clientes para prestação de serviço de call center em prestigiada empresa da área de telecomunicações, selecionamos para Lisboa e Porto. Se possui orientação para o cliente, capacidade de comunicação real, espírito de iniciativa e dinamismo, disponibilidade de full-time e part-time, habilitações mínimas de 11º ano, experiência de utilização de ferramentas informáticas, oferecemos-lhe remuneração e condições contratuais de topo no setor, prémios e incentivos, formação, valorização profissional e integração em equipas dinâmicas. O que é que acham que aconteceu 20 anos depois? O site é diferente, à partida outra empresa está a recrutar para assistentes de cliente, procuram habilitações literárias de 12º ano, excelente capacidade de comunicação, gosto de atendimento ao cliente, sentido de responsabilidade da organização, e o que é que oferecem? Um contrato de trabalho ordenado, prémios e formação. Não vos dou a dar trabalho, check, está lá tudo. 21 anos depois, nós estamos a chegar aos filhos dos nossos candidatos da mesma forma que tentámos chegar aos seus pais. Alguma coisa está errada, não é? Porque se há 2 anos o candidato tinha uma expectativa diferente, há 21, à partida teria mais. E é aqui que começa o papel dos recursos humanos, a escolher bem com quem trabalham, obviamente, mas a preocupar-se que estão a captar alguém com argumentos que tipicamente já foram testados, já foram validados, já
já funcionaram, mas não necessariamente são o que mais motivam neste momento. Não falo só do texto, muitas vezes vocês até conseguem encontrar anúncios que têm exatamente o mesmo texto, principalmente quando são das mesmas empresas, mas falo da forma. Continuamos a recrutar com o que é que pretendemos e o que é que oferecemos. E não sei se essa é a melhor forma de chegar às pessoas. As pizzas já se encomendam em 12 canais, o emprego continuamos a forçar que seja feito da mesma forma. Segundo a experiência pessoal que tive, colaborador, enquanto colaborador, a minha expectativa sobre os recursos humanos é ser seamless, é como o interruptor de eletricidade, liga, funciona. É muito baixa a expectativa é que quando chega ao final do mês que esteja tudo bem e quando tenha um problema que seja resolvido. Enquanto gestor de pessoas, começa um papel bastante diferente. Sou responsável por passar a culturar uma organização com o propósito, com aquilo que é a visão dessa organização com as minhas pessoas. A minha expectativa dos recursos humanos é que me ajude a passar esse propósito, me ajude a desenvolver as minhas pessoas, que me dê ferramentas para eu ajudar a desenvolver as minhas pessoas. Sou líder, sou a parte essencial da organização, naquilo que é o crescimento da organização e preciso do desenvolvimento e do acompanhamento e é a partir daqui que os recursos humanos passam a ter, como experiência pessoal, este papel. E depois como gestor da empresa. E como gestor da empresa, e tendo aqui a possibilidade de ser gestor da empresa e gestor do líder deste projeto de transformação, o papel dos recursos humanos é garantir que tudo isto funciona e funciona com o propósito adequado àquilo que está definido na organização. Aquilo que está definido como sendo o caminho que vamos percorrer, seja ele em 1, 2, 10, 20 anos. E estes 4 papéis transformam a atividade dos recursos humanos como essencial e crítica para o sucesso das organizações, obviamente tendo em conta que em todas elas há possibilidades de nos dispersarmos, pelo menos no foco daquilo que é a ambição ou o propósito que foi criado. Vou terminar, tentei ser breve, Pedro, espero ter cumprido. Mas vou terminar apenas com uma pequenina reflexão para 2 minutos e 45, ou talvez menos. Lizzie Magie, não sei se estavam mesmo a ouvir falar dessa senhora, mas essa senhora foi escritora, atriz, uma grande revolucionária, e em 1904 registrou uma patente que hoje é bastante relevante. Registrou uma patente de um jogo que tinha um propósito muito interessante, que era ensinar que o capitalismo era algo que nos podia matar a classe média, que podia, de alguma forma, o assambarcamento podia ser algo que podia destruir as gerações e o desenvolvimento dos mais novos e cavar um fosso muito grande. Criou esta patente de um jogo que se chamava Landlord Game. Não sei se por aqui se percebe já que jogo é este hoje, mas hoje este jogo é o Monopoly e só tem piada se ganharmos. E só ganhamos se a outra pessoa não tiver rigorosamente nada. Isto aconteceu porque ao longo do tempo, desde 1904, o jogo começou a ser jogado muito nas universidades americanas, começaram a surgir outras patentes e depois de uma grande guerra, efetivamente, subsistiu este propósito. E a verdade é que a mensagem por detrás da perda do propósito é efetivamente que nunca desistam do propósito que estão a criar, mas nunca o assumam que ele vai ser para sempre. Tem que ser modificado, tem que ser evoluindo de acordo com as pessoas que estão, com o ambiente, com o meio envolvente, com tudo aquilo que está a acontecer, porque efetivamente a transformação pode ter um fim, mas tem que ter mesmo efetivamente um início e vocês não o devem perder de vista. Muito obrigado.